Então eu gostaria de convidar a nossa plateia a fazer perguntas, né? Objetivas, diretas, para que o nosso conferencista possa responder. Temos aí uns 15, 20 minutos ainda para isso, depois ele vai estar autografando os livros aqui. Então vamos fazer. Vamos começar talvez com duas ou três perguntas de cada um, e aí nós passamos a palavra para o embaixador, de tal maneira que o maior número de pessoas possa colocar suas questões. Isso é tão importante quanto a conferência. Tem papel aí, né? Tem. Eu pediria que cada um que fosse fazer, então, a sua pergunta, ou comentário, ou indagação, ou, então, assertiva, não precisa fazer só pergunta, pode fazer, inclusive, uma manifestação, que se identificasse com o nome e com o curso, né, de origem, para que o próprio embaixador pudesse ter ciência. Pois não, então vamos começar aqui. Boa tarde, eu sou o Juan, do curso de Relações Internacionais, no Instituto aqui da USP. Eu queria trazer um questionamento que conversa um pouco com o que o professor Guilherme falou logo no começo, né? Eu queria entender duas coisas. Primeiro, um pouco da sua visão sobre esse relativismo ético, né, que fala muito de como as culturas podem ser inquestionáveis em certa medida, e aí os direitos humanos vêm dizendo que toda a cultura ela não é inquestionável, ela deve ser questionada, né, em algum sentido, mas eu queria entender, sobretudo, sobre aquelas que às vezes parecem um pouco alheias do nosso contexto ocidental, trazendo um exemplo dentro do próprio Brasil, que seria o caso de algumas comunidades indígenas, por exemplo, que não tem nenhuma ideia muito firmada do que é o indivíduo que tem direitos. Às vezes, na própria cultura, não levanta essa coisa do indivíduo, e sim apenas da vontade coletiva, como esse vetor do poder decisório, né, das coisas. Como, por exemplo, o infanticídio, que é algo, às vezes, recorrente entre eles. Então, esse é o primeiro ponto. E, segundo, eu queria saber a sua visão que o Estado brasileiro tem tomado em termos de política pública para essas questões. Muito obrigado, Luiz, né? Agora, ali atrás... Vamos pegar até três? Juan, desculpa. Juan, muito obrigado. O colega dela. Senhor embaixador, muito obrigado pela... nome e... Sim. Eu sou Antônio Cavalcante, eu sou mestrando do Programa de Ciência Política aqui da USP. E queria agradecer muito, senhor, pela sua fala. O meu comentário e a minha pergunta também vão, de certa forma, na linha que já foi mencionada. E eu queria só tentar fazer uma reflexão e perguntar o que o senhor pensa a respeito. Pensando em linhas históricas gerais, eu penso que talvez seja uma consequência quase natural. O senhor mencionou a perda assim, das grandes divisas programático-ideológicas no fim da Guerra Fria. A gente pensa muito na questão do multilateralismo. E, de fato, o argumento que eu acho que se coloca como contraponto a esse arcabouço liberal mais universalizado é justamente o argumento relativista, que pode ser instrumentalizado de formas múltiplas, né? Perigosas por vezes. E eu noto que a minha pesquisa, enfim, é sobre autodeterminação dos povos, e eu tento caracterizar ela à luz de um novo paradigma do nacionalismo que se vê emergente. E aí entra a questão das minorias, que eu achei muito fundamental ter sido citada, né? E... Ao meu ver, existe um novo grau de politização dessas relatividades, assim, que se fazem não mais no quesito da não intervenção, mas elas assumem um teor cada vez mais doméstico e se articulam em uma interface que é mais nacionalista propriamente dita do que da não intervenção clássica, assim, como se tinha. Mas eu vejo que, em detrimento do normativo, cada vez mais adentra em debate a questão da cultura. E a minha pergunta é se o senhor vê a possibilidade, que eu acho que seria uma boa estratégia, de uma espécie de novo programa de ênfase mais culturalista pela ONU. Talvez propiciando, por exemplo, uma postura mais dialógica, assim, de interface entre essas culturas em detrimento de um aparato normativo mesmo. Eu acho até irônico que hoje em dia o argumento dos direitos humanos como um produto ocidental venha sendo articulado, especialmente pela menção
feito pelo senhor também da questão a ratificação normativa propriamente dita dos Estados Unidos no quesito dos direitos humanos. Então, eu acho que isso tudo vai lançando luz cada vez mais a um debate cultural, né? Existe o politicamente correto, na minha visão também, é uma crescente politização do discurso, da linguagem. Então, talvez uma interface culturalista, um programa culturalista revigorado pela ONU seja uma das respostas para que a gente possa, ao menos, estabelecer um diálogo mais coerente. Eu queria ver se o senhor vê algo nessa linha, vê alguma possibilidade nessa linha. Enfim, muito obrigado. Muito obrigado. Mais alguém? Uma terceira pergunta antes? Então, eu vou passar a palavra. Então, ali. Professora Ana Lúcia, e aí, em seguida, restituo a palavra ao embaixador. Pois não. Embaixador, o senhor retomou precisamente mais no final da sua fala a ideia de que os direitos humanos dependem da noção de Estado. Eu gostaria que o senhor desenvolvesse um pouco mais, por favor, o quanto, primeiro, essa noção, ela é dinâmica, porque os Estados, tal como pensados em 48, não são mais os Estados hoje, né? E, além disso, retomando o que foi dito na primeira pergunta, há grupos que prescindem da noção de Estado para se organizar. Então, como pensar direitos humanos na sua universalidade para grupos em que a noção de indivíduo, a noção de Estado, não é central, não é estruturadora? Eu gostaria que o senhor, por favor, retomasse esse ponto. Obrigada. Perguntas amplas, complexas, embaixador, que estamos ansiosos para ouvi-lo agora. Todas muito complexas, e eu posso dizer que o que eu vou responder é na base de opiniões minhas. Eu não sou dono da verdade, nem estou falando em nome de Estado, nem em nome de ninguém. Mas, enfim, o que eu posso dizer para o Juan, a questão das culturas indígenas, está ali meu primo e amigo querido, Márcio, professor de antropologia, Márcio Ferreira da Silva, que vocês devem conhecer aqui da USP. Infanticídio é uma coisa que realmente vai claramente contra aquilo que está no artigo 5º da Declaração de Viena. Eu continuo achando que a Declaração de Viena foi uma forma consensual, internacional, válida de interpretação daquilo que estava em dúvida sobre universalismo, culturas e etc. E a declaração diz claramente que as particularidades culturais e etc., regionais, devem ser levadas em consideração. Mas as culturas não podem violar direitos humanos. É difícil falar realmente em termos de tribos indígenas. Eu não sei se nós pensarmos na tribo isolada, se o ideal é garantir as tribos isoladas. Claro que o infanticídio deve ser para crianças que nascem aleijadas, algo assim. E aí a tribo não tem condições de manter, eu suponho que seja isso. Não sei como é que ocorre, mas há que se fazer uma opção, acho eu, entre a ideia de propiciar uma garantia de respeito às culturas em tudo e que elas não violem aspectos fundamentais dos direitos humanos. Então, mas para isso, aí eu caio na pergunta da professora Ana Lúcia, a questão do Estado. O Márcio sempre me assegurou que nenhuma nação indígena brasileira quis ficar independente ou coisa parecida. Elas existem dentro do território nacional. Se o Estado tem domínio do território nacional, eu acho que o Estado não pode permitir o infanticídio. Agora, também tem que garantir alternativas para a tribo que eventualmente veja nascer crianças aleijadas que precisem de algum tipo de apoio a ser dado pelo Estado.
A questão é saber se existem recursos, vontade política e vontade e meios para realizar isso. O ideal, minha opinião, é que a cultura indígena ou não, ou a cultura de uma comunidade que se organiza independentemente do Estado, tudo bem, não há nenhum problema, desde que ela não vá violar direitos considerados fundamentais. Então, por exemplo, o infanticídio vai contra o direito à vida. E aí é um direito fundamental que o Estado vai ter que intervir de alguma maneira, mas não só intervir para punir, nada disso, dando alternativas que permitam aquelas crianças ou aquelas tribos a sobreviver com aquelas crianças que normalmente, pela tradição, seriam sacrificadas. Eu acho que a questão ao segundo eu não peguei o nome, o primeiro era Juan, o segundo... Antônio. Antônio, a questão eu acho que a ONU não pode cair na obsessão culturalista que o mundo está vivendo atualmente. A ONU acaba. Como eu acho que o Brasil acaba. Vão acabar todas as grandes comunidades nacionais. Se você sempre privilegiar as culturas acima da norma jurídica, o Estado acaba. Acaba a comunidade brasileira. E é um fenômeno que a gente está vendo hoje em dia cada vez mais, de forma mais perigosa, ocorrendo aqui no Brasil. Nós estamos vendo uma polarização política extraordinária, que eu não via aqui há muitos anos. Nós estamos vendo coisas arriscadíssimas, porque os dois lados mais polarizados são os lados que, em teoria, ainda defendem direitos humanos. Porque tem um terceiro lado que é, hoje em dia, uma possibilidade séria que se apresenta nas candidaturas brasileiras, que é de gente que é assumidamente contra direitos humanos, que tem saudade e declara que a época militar era melhor. Quer dizer, isso é uma falta de memória no país, porque vocês são muito jovens, não podem saber, mas nós que vivemos aquele período sabemos que não era melhor em nada, em absolutamente nada, nem em segurança, nem em crescimento econômico, não era nada. O que havia era uma impossibilidade de denúncias, inclusive de corrupção, e isso está ocorrendo agora. Então, vamos valorizar a nossa democracia acima de tudo, mas culturas devem ser respeitadas, desde que elas não fragmentem em demasia a possibilidade de existir uma sociedade correspondente mais ou menos àquele Estado supostamente nacional. Isso é o que eu teria a dizer a você. Vamos lá, continua aberta para mais uma rodada de perguntas. Pois não. Espera aí que vai chegar o microfone, o Odilon, apresentando para os alunos do IRI. É uma patriota. É verdade. Apresentando antes para vocês, o Odilon agora é o funcionário do IRI, que é o novo responsável pela nova Comissão de Cultura e Extensão. Então vocês vão ter bastante contato com ele aí nos eventos do Instituto. Pois não, nome e unidade de origem. Boa tarde, embaixador. Eu sou a Aimee, eu sou do IRI também. Aimee. A minha pergunta é meio simples, é porque de uns tempos para cá eu venho percebendo, assim, no meu meio, na minha vivência mesmo, que está tendo, digamos, uma desvalorização das ciências humanas. Por exemplo, quando você vê um especialista numa área de exatas falando alguma coisa, todo mundo fala, ok, tranquilo. Agora, quando acontece de alguém que é um especialista numa área de humanas, a gente vê por grande parte da população que não tem isso de ver que isso é fruto de uma pesquisa, isso é fruto de um estudo, isso é fruto de um trabalho árduo. A gente vê muitas vezes falando, não, mas na minha opinião, isso não tem nada a ver, porque, sabe, colocando, desvalorizando
o estudo de uma área de humanas como se não fosse algo fruto de pesquisa, fruto de dedicação, como se as fontes confiáveis não fossem válidas. Isso é algo que eu vejo muito ao meu redor e que me incomoda bastante. E eu queria saber qual a opinião do senhor. O senhor acha que isso acontece? E se sim, por que isso acontece? Por que isso está crescendo cada vez mais? Obrigada. Vamos lá, mais 2 questões aqui ao lado. Identifique-se, por favor. Boa tarde, eu sou Isabela do IRI também. A minha pergunta é um tanto quanto simples. Eu queria saber se tem alguma possibilidade da comunidade internacional ser ainda mais assertiva sobre os direitos humanos dentro dos estados. Muito boa questão. Ali atrás, a colega, 2 filas para trás, a terceira pergunta. Então vamos lá. Eu me chamo Maria Gabriela, também sou do IRI. E eu tenho uma dúvida que a ONU tem a capacidade de intervir caso os direitos humanos eles sejam desrespeitados em algum país, ou é somente na parte de se posicionarem contra? Vamos lá, embaixador. Veja que a nossa turma está afiada. Ótimo, ótimo. Bom, eu não vou tentar mais recordar os nomes, porque minha memória está overloaded. Eu não consigo mais. Mas, enfim, primeira questão da desvalorização das ciências humanas, eu acho que isso faz parte do sistema mundial hoje em dia. Como eu acho que a hipervalorização das culturas, acima de qualquer outro valor, também faz parte do sistema mundial capitalista. No momento em que o capitalismo se globalizou de uma maneira colossal, e, sobretudo, com essa ideia de neoliberalismo, em que você tem que acaba com a ideia do Estado-providência, você acaba com... Você começa a valorizar outras coisas. Não, as causas das desigualdades não são a pobreza, não são a má distribuição de renda, são os preconceitos. Então, aí, quando você acha que tudo é preconceito, você está destruindo as ciências sociais. Isso é evidente que é um fato que está ocorrendo no mundo inteiro. As ciências humanas ficam em segundo lugar, porque você vê na tecnologia um progresso assustador e avassalador. Ninguém consegue mais sequer resistir. Até eu estou com meu celular no bolso, não sei mexer direito com ele, mas ninguém consegue mais escapar da tecnologia, seu progresso extraordinário, enquanto as ciências sociais estão discutindo os mesmos pontos que eram discutidos desde, pelo menos, o Renascimento. Mais ou menos isso. E aí, por quê? Porque aí significa, para modificar realmente as sociedades, já houve tentativas importantes que deram erradas. O comunismo foi uma delas. O comunismo, tal como existiu na União Soviética, que hoje não existe mais, há um resquício em Cuba, talvez no Vietnã. Coreia do Norte, se chamar aquilo de comunismo, eu não sei como classificar aquilo, né? Como também acho que não se pode classificar a China de comunista. Tem um partido que se chama comunista, mas é outra coisa. Enfim, a desvalorização das ciências humanas é um fenômeno universal. Vocês têm que lutar contra, não deixar que isso ocorra. E usar todos os contra-argumentos necessários, senão você, só valorizando a técnica, você está propiciando a manutenção eterna das disparidades totais que jamais garantirão o progresso social do conjunto. Isso acho que é o dado essencial que nós temos que levar em consideração. Possibilidades da comunidade internacional atuar mais efetivamente ou mais eficazmente? Não vejo. Eu vejo que a área de direitos humanos é uma área toda muito delicada, porque envolve as culturas, porque envolve o gênero, porque envolve isso tudo. Envolve religiões. Nós vivemos num país em que a religião realmente... Não somos só um Estado secular. Nós passamos a ser um Estado que não dá bola para a religião. Essa é a verdade. Agora, grande parte do mundo não é assim, começando pelos Estados Unidos, que são um país profundamente religioso. E se você pensar no mundo muçulmano,
ou no mundo asiático, a Índia, o novo primeiro-ministro está resgatando os valores hinduístas. É o novo primeiro-ministro ou o presidente? É um dos dois, enfim, quem manda efetivamente na Índia, está forçando todo mundo a reestudar a contribuição do hinduísmo para o progresso da Índia, como se os muçulmanos não existissem. Então, são matérias absolutamente delicadas. Como a ONU poderia atuar mais eficazmente? As poucas vezes em que a ONU, não é a ONU, alguns países promoveram a intervenção direta da ONU de forma armada, tudo deu em tragédia. Há um caso em que eu acho que a ONU devia ter atuado mais eficazmente desde o início, ela só foi atuar no fim, aí só complicou ainda mais o assunto, foi o caso da Bósnia. A Síria nós estamos vendo, o Paulo Sérgio Pinheiro pode vir aqui descrever a tragédia que é aquilo, mas não é a ONU não é a ONU que está atuando na Síria. Na Bósnia foi, nem no Kosovo, foi uma intervenção unilateral da OTAN que não quis a participação das Nações Unidas. Então, o que nós temos é invasões, basicamente, ou unilaterais de um país ou de um conjunto de países, que usam o argumento dos direitos humanos, mas muitas vezes têm outros objetivos em mente, e acabam produzindo monstros piores do que aqueles que eles estavam combatendo. O caso do Estado Islâmico é um exemplo típico, que surgiu como resultado da invasão americana do Iraque. A origem está ali, quer dizer, a origem próxima, que a mais distante também é americana no Afeganistão. Então, é um negócio complicado. A atuação da ONU para resolver problemas de direitos humanos, não. Eu acho que o importante é revalorizar os direitos humanos para que o poder de embaraçar, o poder de fazer com que antes as ONGs, da mobilização da vergonha, volte a ter força ética capaz de forçar os dirigentes a se comportar melhor. É o máximo que pode ocorrer. Na minha visão, senão vai ser outro sistema que surgirá, não desse sistema atualmente existente. Eu acho que eu já respondi basicamente os três, né? Porque a pergunta eu acho que já tem basicamente o que a ONU pode fazer, a mais já está aqui. Então, Guilherme, para suas considerações finais, e depois eu vou devolver a palavra ao embaixador também para que faça o encerramento desta reunião. Bem, eu queria agradecer a todas e todos, né, que estão aqui presentes. Realmente, a fala do embaixador Lindgren provocou vários questionamentos. Eu posso garantir que o livro provocará mais. Queria cumprimentar o embaixador por ser um embaixador aposentado depois de décadas de trabalho, não fazer apenas tão somente um discurso laudatório de tudo que ele fez, mas ter a coragem de questionar e nos alertar que algo precisa ser feito. Eu acho que algo precisa ser feito e o primeiro passo para esse algo é dessa lógica que vigorou na tarde de hoje, que é dialogarmos e questionarmos, né? E aí fica uma questão, que é essa tensão entre o universal e o relativo, né? E algo que alguns autores colocam, que o único modo de determinar o universal é um modo normativo, é pela norma. Mas veja, é pela norma na perspectiva não do absolutismo normativo, mas, diria eu, do minimalismo normativo. Acho que essa é uma questão e um desafio que todos, de todas as áreas, direito, ciência política,
antropologia vamos ter que enfrentar nas próximas décadas. Eram essas minhas considerações e queria chamar aqui uma salva de palmas para os alunos e alunas do IRI que estiveram em massa aqui presente. E para o pessoal do Nadir também, por favor. Não só do IRI, todos que prestigiaram esse evento. Eu vou passar então a palavra ao embaixador para as suas considerações finais e para que nós possamos então encerrar essa reunião. Em seguida, nós temos um cafezinho lá, gentilmente oferecido pelo Instituto de Estudos Avançados, e vamos ter o lançamento do livro do embaixador aqui na sala ao lado. Embaixador, a Universidade de São Paulo viveu hoje uma tarde de gala com a sua presença aqui. Tivemos a oportunidade não só de discutir um tema que é de extrema relevância, mas de discuti-lo com a presença de alguém que é parte da história, né, sobre a qual falou, o que adquire então um valor extraordinário para nós, né? E nesse sentido eu quero agradecer muito a disponibilidade para estar aqui na Universidade de São Paulo. O embaixador tem feito um roadshow, né, com essa conferência e o lançamento do seu livro, esteve já em Brasília, no Rio de Janeiro, em Salvador, e o fato de que tenha escolhido a Universidade de São Paulo para fazer o evento de lançamento do seu livro aqui em São Paulo é para nós motivo de enorme honra, enorme satisfação, né? E eu quero deixar isso registrado. Quero então agradecer a todas as unidades aqui da Universidade de São Paulo que contribuíram para a organização deste evento, em especial o Instituto de Estudos Avançados, que é o nosso anfitrião nessa tarde, e quero então passar a palavra ao embaixador para que faça o encerramento desta nossa reunião, já deixando o convite para que retorne aqui à Universidade de São Paulo. Não precisa lançar um novo livro não, viu, embaixador? Pode vir antes mesmo, né? Será muito bem-vindo, porque vivemos momentos muito intensos e a literatura não consegue dar conta, né? Eu fico com pena dos jovens pesquisadores, estudantes de pós-graduação que têm que lidar com a realidade presente, valendo-se de uma literatura que feita há 3, 4, 5 anos passados parece que foi feita em outro milênio, né? Tão veloz é a mudança dos acontecimentos e, por isso, cada vez mais na universidade nós vamos ter que ter o aporte, né, da vivência, da experiência, para que possamos produzir um conhecimento que realmente reflita a realidade e faça sentido. Portanto, embaixador, muito obrigado pela sua presença e a palavra é sua para que encerre essa nossa reunião. Bom, o que eu preciso assinalar é o meu contentamento com ter esse público tão interessado, tão inteligente, fazendo perguntas pertinentes, algumas que são provocações que eu acho a respeito das quais eu mesmo devo elaborar um pouco mais na minha cabeça para, eventualmente, depois conversar mais com vocês. Acho que foi, para mim, muito enriquecedora essa experiência e é uma razão para eu ter mais otimismo, porque quando eu dei esse título ali, eu estava muito preocupado demais, mas eu vejo que há gente jovem que pensa seriamente, que quer melhorar a situação do país, da sociedade e, eventualmente, do mundo, dentro das possibilidades de cada um. Isso é algo estimulante que me dá a sensação de que nem tudo o que a gente fez na vida deu errado. Algumas coisas fazem sentido. Porque há momentos em que realmente a gente pensa isso. Quando chega na idade que eu tenho, grande parte das coisas em que eu acreditei na vida deram errado. Ninguém mais fala nelas, ou se fala com um ar de desprezo, de algo que não existe mais. E é um pouco o que a patriota ali falou sobre, Aimee falou sobre a questão das ciências humanas, né? Olha, a gente tem que enfrentar a crítica, lutar contra os radicalismos de qualquer tipo.
O único radicalismo que eu posso aceitar é ser contra o radicalismo dos outros, mas não entrar no mesmo nível de radicalismo. E lembrar que nós estamos vivendo num período dificílimo, em que todos nós temos alguma obrigação em matéria de escolhas, em matéria de proferir opiniões para ajudar a formar a cabeça de outras pessoas. Nós estamos num momento muito delicado, particularmente no Brasil, mas o momento é delicado no mundo inteiro. É delicado no mundo inteiro e talvez em certos momentos tenhamos que fazer uma autocrítica até daquilo em que normalmente estaríamos acreditando. Ontem, por exemplo, eu estava trocando e-mails com uma professora amiga minha, americana, que estava impressionada de por que eu não quis mais continuar no CERD, por que eu estava com tanto descrédito mesmo com o que vinha ocorrendo na área internacional. Eu vou lhes dizer com toda franqueza, eu acho que há determinadas coisas, o mundo inteiro se americanizou, o mundo inteiro está americanizado. Agora, tem determinadas coisas que nós não precisaríamos importar dos Estados Unidos, sobretudo na esfera cultural. Eu acho que nós temos, inclusive, podemos começar pela própria afirmação dos direitos humanos. Esses direitos humanos não são uma invenção dos Estados Unidos. Eles se afirmaram internacionalmente graças a uma série de esforços de diversas áreas, e o Brasil também fez parte disso. Ele não é uma coisa só do Ocidente em cima do resto do mundo. É algo que a gente tem que levar em consideração. A observação que eu mencionei da professora americana é porque eu disse uma frase para ela ousadíssima. Eu não sei se ela gostou, mas eu disse, vocês têm que pensar até que ponto as posições da Hillary não ajudaram a eleger o Trump. Porque uma coisa é muito simples, a gente ser radical, pró-direitos humanos, sem levar em consideração a realidade, exigir como camisa de força determinadas posições das pessoas que não estão querendo ofender ninguém, estão vivendo a própria vida de outra maneira, a gente acaba dando força a um homem que diz que direitos humanos é coisa de comunista. Eu ouvi essa frase de um dos candidatos a presidente do Brasil. Direitos humanos é coisa de comunista? Por um acaso até foi. Até foi, porque os direitos das mulheres foram afirmados na Rússia bolchevique logo depois da Revolução. Foi muito antes do Ocidente. Mas isso ninguém lembra. Mas eu não estou aqui defendendo bolcheviques ou nada disso, só quero dizer que a gente tem que levar em consideração todos esses fatos que podem servir de munição para quem é contrário aos direitos humanos ao fazer as nossas postulações. O radicalismo em defesa de minoria, em defesa de uma determinada causa, é sempre negativo. Cria camisas de força que vão tolher a liberdade de expressão e vão contra os direitos humanos. Mas muito obrigado a todos, é um grande prazer estar com vocês. Agradeço a todos a presença, foi realmente um privilégio termos aqui este grande humanista entre nós. Eu vi que tem um ou dois que levantaram a mão, ainda querendo fazer perguntas, mas certamente o embaixador terá toda a satisfação em conversar com estes que ainda querem dialogar com ele, né? E nesse sentido eu declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigado à presença de todos. Obrigado. Muito bom.